Então, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de curso. Nós vamos estudar os capítulos iniciais da Instrução Geral do Missal Romano, né? Nessas duas próximas aulas. Então, são aulas mais práticas, onde nós vamos falar sobre as diversas partes das quais se compõe a celebração da Eucaristia. No capítulo 2 da Instrução Geral sobre o Missal Romano, nós temos os seguintes elementos na estrutura. A partir do número 27, é a terceira edição da Introdução Geral ao Missal Romano, porque alguém pode ter uma introdução, uma instrução geral sobre o Missal Romano numa edição mais antiga, vai encontrar diferença de números. Então, eu estou me servindo da última edição, que foi a terceira edição, certo? É a mais recente. O capítulo 2º da Instrução Geral sobre o Missal Romano trata da estrutura, elementos e partes da missa, da celebração da Eucaristia. Esse capítulo 2º pode ser dividido em 3 partes, são os números 27 a 90 da Instrução Geral sobre o Missal Romano. Os números 27 e 28 falam da estrutura geral da missa, dos 2 pilares sobre os quais se ancora a celebração, né? A liturgia da palavra, a liturgia eucarística. Depois dos números 29 a 45, nós temos os diversos elementos da missa. Então, fala-se das leituras, do canto, dos gestos e posições do corpo, do silêncio que deve estar presente na celebração, que faz parte da celebração, o silêncio sagrado. E depois dos números 46 a 90, as diversas partes das quais se compõe a celebração. Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e depois os ritos finais. Nós vamos olhar brevemente todo o início desse 2º capítulo, né? Os números 27 e 28, que falam da estrutura geral da missa, começam dizendo os diversos nomes pelos quais essa celebração é conhecida. Nós a chamamos de missa. Nós a chamamos também de ceia do Senhor. Nós a chamamos também de memorial do Senhor e de sacrifício eucarístico. Então, são esses os nomes pelos quais esse sacramento, a celebração desse sacramento é conhecida. No Oriente, costuma-se usar também a designação de divina liturgia para se referir à celebração da missa. Então, nós temos algumas igrejas de rito bizantino ortodoxas que seguem, por exemplo, a divina liturgia de São João Crisóstomo, né? O documento começa também lembrando que uma assembleia se reúne para celebrar a Eucaristia e ela é presidida por um ministro, no caso, o sacerdote que age na pessoa de Cristo, a expressão latina que nós usamos in persona Christi, né? O sacerdote que preside a celebração desse sacramento. O povo de Deus é convocado e reunido. Há uma expressão latina muito interessante que aparece aqui, in unum convocatur, né? A gente lembra do Salmo, como é bom, como é agradável os irmãos viverem reunidos, os irmãos viverem em um, como diz o Salmo, né? E aqui a celebração da Eucaristia realiza essa palavra do Salmo. O povo de Deus é convocado e reunido como uma única realidade, o corpo de Cristo. Ali realiza-se aquela promessa do Senhor em Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles, né? Jesus promete isso aos seus discípulos, isso se realiza na nossa Assembleia Eucarística. Esses números 27 e 28 começam por nos recordar aquilo que diz Sacrosanto Concílio 7, ou seja, o modo como Cristo está presente na celebração da Eucaristia. Sacrosanto Concílio 7 diz o seguinte: para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, o que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na cruz, quer e, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Está presente com seu dinamismo nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura.
Está presente, enfim, quando a igreja reza e canta, ele que prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Esse ensinamento da Sacrosanto Concílio 7 nos é recordado aqui na Instrução Geral sobre o Missal Romano, no número 27. Cristo está realmente presente, tanto na Assembleia reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, na sua palavra, e também de modo substancial e permanente sob as espécies eucarísticas. Né? Então, o documento começa a nos recordar que não só nas espécies eucarísticas, mas também na palavra, na pessoa do ministro e naquela assembleia que se reúne para celebrar, o Cristo está realmente presente. Essa consciência é muito importante na celebração, para que estejamos atentos a esses diversos modos da presença de Cristo, para que a nossa acolhida à sua palavra seja fruto do reconhecimento de que é o Cristo mesmo que está ali presente e que nos fala quando a Escritura é lida na igreja, para que compreendamos o sentido daquilo que nós recebemos, que é o próprio corpo e sangue do Senhor, para que nós nos compreendamos como o corpo de Cristo reunido para celebrar e compreendamos o ministro como aquele que age e na assembleia faz às vezes do Cristo cabeça, né? Age na pessoa do Cristo presidindo aquela assembleia que se reúne como o corpo do Senhor. Assembleia, ministro, palavra e as espécies eucarísticas, né? Eis as formas pelas quais o Senhor está presente quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Né? Aqui nós nos lembramos outros números da Sacrosanto Concílio, né, que estão direto ou indiretamente referenciados aqui, agora no número 28 da Instrução Geral sobre o Missal Romano. O número 28 nos recorda que aquilo que está lá no número 56 da Sacrosanto Concílio, que a liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem um só ato de culto. São as duas mesas ou os dois pilares sobre os quais se sustenta a celebração, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Embora outros elementos possam mudar de acordo com o rito ou a família litúrgica a qual uma pessoa pertence ou que foram se desenvolvendo na história da igreja, mas esses dois elementos, esses dois pilares nunca faltam, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A palavra proclamada, o sinal faz com que aquilo que foi anunciado na palavra se torne presente para nós na liturgia sacramental, e a liturgia sacramental se esclarece, se ilumina à luz da palavra que foi proclamada. Aqui nos números 29 até o número 45 da Instrução Geral sobre o Missal Romano, nós temos os diversos elementos da missa que são elencados aqui antes de se entrar especificamente na liturgia da palavra. Né? Então, dos números 29 até o número 45, vão se elencar os diversos elementos que compõem a celebração, antes de se entrar propriamente nas partes da missa. Seria interessante se nós pudéssemos depois ler com calma cada um desses elementos, né? O número 29 fala da palavra de Deus na celebração, a leitura e a explanação da palavra. Vou ler só um trechinho que diz assim: todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância na liturgia. Embora a palavra divina contida nas leituras da Sagrada Escritura se dirija a todos os homens de qualquer época e seja entendida por eles, a sua mais plena compreensão e eficácia aumentam pela exposição viva, isto é, pela homilia, que é parte da ação litúrgica. Então, a importância da leitura e da homilia, da explanação da palavra. Os números 30 a 33 falam das partes que são próprias, orações e partes próprias que competem ao sacerdote na celebração. Né? Os números 34 a 37 falam de outras fórmulas que ocorrem na celebração, fórmulas que, diferentemente daquelas que competem ao sacerdote, elas têm uma índole comunitária, como, por exemplo, os diálogos entre o sacerdote e os fiéis reunidos e as aclamações, né? Por exemplo, o diálogo antes da liturgia do prefácio, perdão, o diálogo antes do prefácio, né? O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus, as diversas aclamações que acontecem durante a celebração, o próprio diálogo inicial, a saudação à Assembleia e a resposta da Assembleia, né?
Esses elementos constituem um grau de participação ativa, diz a Instrução Geral sobre o Missal Romano. Isso é muito importante, é significativo quando a gente vê uma assembleia que responde, né, à celebração, do mesmo modo que a gente vê como aquela assembleia, às vezes, não é de pessoas que normalmente participam da celebração, quando ninguém responde aos diálogos, quando ninguém compreende os gestos que se devem adotar durante a celebração, isso fica bastante evidente, né? O número 38 também é um número importante aqui nesse iniciozinho da instrução geral, porque fala do modo de se proferir os diversos textos que são colocados e que devem ser proferidos na celebração. Os textos bíblicos, os textos eucológicos. Os textos eucológicos são aqueles textos que não são bíblicos, mas que são textos fixos, como, por exemplo, o oremos inicial, o oremos sobre as oferendas, o oremos pós-comunhão, a oração eucarística, o prefácio. Número 38 fala do modo de se proferir esses textos, né? Os números 39 e 40 falam da importância do canto na celebração. Nós poderíamos ter um encontro só sobre isso. Eu estou passando rápido para chegarmos lá na liturgia da palavra, que é onde vamos nos deter. Os números 42 a 44 falam dos gestos. Muito importante essa parte. São gestos carregados de sentido bíblico, né? Número 43 diz assim: os fiéis permanecem de pé do início do canto de entrada, ou enquanto o sacerdote se aproxima do altar, até a oração do dia, ao canto do aleluia, antes do evangelho, durante a proclamação do evangelho, durante a profissão de fé. Sentam-se durante as leituras, durante a homilia, durante a preparação dos dons, quando observam o silêncio sagrado pós-comunhão. Ajoelham-se durante a consagração, a não ser que por motivo de saúde, ou grande número de presentes, ou de falta de espaço não seja possível, né? Quem não pode se ajoelhar, faça inclinação profunda, e esses gestos são carregados de um profundo sentido bíblico, e um gesto comum adotado pela Assembleia reflete também a ideia de corpo, né? Quando toda a Assembleia repete um gesto comum previsto para aquele momento da celebração. E o ponto de chegada dessa parte da instrução geral, que fala dos diversos elementos da missa, é o número 45, que fala sobre o silêncio sagrado. Esse número eu queria ler, porque eu penso que se tem uma coisa que falta nas nossas celebrações é o silêncio. Parece que todo o tempo tem que ser ocupado ou por canto, ou pelo toque de algum instrumento para preencher aquele espaço. Parece que o silêncio é quase que exorcizado das celebrações, né? Para dizermos assim. Como se o silêncio fosse uma coisa que não pudesse estar ali. E o número 45 da instrução geral diz o seguinte: oportunamente, como parte da celebração, deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolhe. No ato penitencial não é para que possa colocar diante de Deus, naquele silêncio, os seus pecados. Após o convite, oremos, para que possa, no íntimo do seu coração, orar a Deus, e depois o sacerdote vai apresentar aquelas intenções com a oração que ele vai proferir. Após uma leitura ou a homilia, meditam brevemente sobre o que ouviram. Então, o silêncio, ainda que breve entre as leituras, não é? Enquanto um leitor sai, outro se aproxima. Por isso é interessante também quando há um leitor para a primeira leitura, outro para o salmo, outro para a segunda leitura. Ou se porventura não há, que quem está ali faça pelo menos, nem que seja um breve instante de silêncio, para que aquela palavra, como uma boa semente, possa cair no coração de cada fiel. Após a comunhão, enfim, louvam e rezam a Deus no íntimo do coração. Então, o silêncio pós-comunhão, né? Ainda que se coloque um cântico, o cântico de comunhão se prolongue um pouco mais, mas não de forma a ocupar o espaço que seria devido ao silêncio pós-comunhão, para que cada um possa, na intimidade do seu coração, fazer a sua ação de graças. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, uma árdua tarefa, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizarem os sagrados mistérios. Então,
A instrução está pensando aqui, né, em lugares contíguos à igreja, né, a sacristia, eventualmente se há um espaço ali onde se anotam intenções, também próximas de onde se paramenta, que esses lugares sejam também habitados pelo silêncio antes da celebração, para que todos aqueles que vão servir possam preparar-se através de uma atmosfera espiritual. Porque, embora seja muito importante, aquele momento em que a pessoa chega, se saúda, se cumprimenta, mas deve-se ter presente também que é o momento em que se entra para celebrar o mistério. Então, todos devem se recolher um pouco antes, pelo silêncio, para bem celebrarem, para se conscientizarem minimamente do que estão para fazer, né? O sacerdote, os demais ministros, diáconos, se houver, e aquela assembleia que está ali reunida na igreja. Não é momento, em absoluto, pouco antes da celebração, de afinar instrumentos, ou até se poderia, eventualmente, antes da missa, um tempo um pouquinho mais longo, ensaiar, eventualmente, a assembleia para algum canto, mas que isso seja interrompido pelo menos um tempo suficiente, né? 5 minutos, talvez, para que as pessoas possam se recolher em silêncio e se preparar para a celebração da Eucaristia. Aqui, só recordando o que nós já falamos, né? Existem orações presidenciais, como a oração eucarística, e outras orações, como a oração coleta, a oração sobre as oferendas, orações pós-comunhão, e existem aqueles diálogos entre o sacerdote e os fiéis e as aclamações, né? É importante conhecermos o que compete a cada pessoa na celebração, né? Também nós já falamos sobre a posição corporal, né? Como é importante ela manifestar a unidade dos membros da comunidade reunidos para a Sagrada Liturgia, né? Já elencamos aqui esses momentos em que se fica de pé, sentado, ajoelhado, e sobre o silêncio, né? Que nós lemos aqui. Eu coloquei esse ícone da Virgem Maria, a Virgem do Silêncio, para nos recordar a importância e a beleza do silêncio na celebração litúrgica, não como elemento a mais ou dispensável, mas como parte da celebração, diz aqui a IGMR, né? Como parte da celebração deve-se observar o silêncio sagrado. Agora nós chegamos nessa terceira parte, né? Nós estamos no capítulo 2 da IGMR, na terceira parte, que fala das diversas partes da missa. Primeiro sobre os ritos iniciais, os números 46 a 54, depois a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos de encerramento no número 90. Vamos começar aqui com os ritos iniciais, né? Elencando aqui os ritos iniciais, a entrada, a saudação, o rito penitencial concluído pelo Kyrie, se ele já não comporta em si, o Kyrie eleison, o Senhor tem de piedade, o Glória, quando é previsto, nas festas, solenidades, nos domingos, e a oração do dia, né? As orações estão aqui, ó, nós chamamos de oração coleta. Essa aqui é uma foto assim cortada da página do missal, com as orações para o tempo comum, né? Então, lá tem a antífona de entrada, que pode ser recitada quando não se tem canto de entrada, no Gradual Romano, que é um livro que seria o livro oficial de canto da Igreja de Rito Latino, né? Traz essas antífonas com a pauta do canto gregoriano, é o que se usa normalmente nos mosteiros, e aí vem a oração do dia, que é chamada também de oração coleta, que reúne aquelas orações dos fiéis. O sacerdote diz: oremos. Depois, na coleta, o sacerdote apresenta com uma única oração em nome do povo aquelas orações que, de modo particular, foram feitas por cada um, e eles apresentam a Deus. Depois nós temos a oração sobre as oferendas, a antífona de comunhão, é a mesma regra que se aplica para a antífona de entrada. Quando não há canto de comunhão, pode-se recitar a antífona de comunhão. Nos mosteiros ou em comunidades que usam canto gregoriano, essa antífona é cantada de acordo com a partitura gregoriana que existe num livro chamado Gradual Romano, e depois a oração pós-comunhão, né? Aquela que é feita depois do silêncio previsto, depois que todos comungam.
Então, os ritos iniciais, depois da saudação inicial, aquele diálogo inicial onde o sacerdote saúda a Assembleia, com trechos tirados das cartas de Paulo, da primeira Pedro, nós temos o Kyrie eleison, né? O Senhor tem de piedade. Existem 3 formas previstas para o ato penitencial, né? 2 fórmulas que depois delas a gente recita o Senhor tem de piedade, uma terceira fórmula onde o Kyrie, o Senhor tem de piedade, já está incluído nela. Essa terceira fórmula é uma que nós usamos muito quando cantamos o hino do ato penitencial nas igrejas, né? Aquele Senhor que vieste salvar, né, os corações arrependidos, piedade, piedade de nós. Né? Então, quando se usa essa fórmula, o Senhor tem de piedade já está ali incluso, ele não precisa ser recitado no final. Quando se faz aquelas fórmulas em que há uma confissão dos pecados, já confessemos os nossos pecados. No final, segue-se a absolvição do padre, né? E depois, então, o Senhor tem de piedade. Claro que não é o sacramento da reconciliação aqui, não é? Mas há uma fórmula de absolvição. É Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Né? Esse Kyrie eleison, que é cantado no final da primeira e da segunda fórmula, ou recitado, ou que às vezes já vem incorporado dentro da terceira fórmula para o ato penitencial, é uma tríplice invocação a Cristo. Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Não é uma invocação trinitária, mas é uma tríplice invocação a Cristo. Kyrios é um título que o Cristo recebe no Novo Testamento, Senhor. Christos também, né? Então, Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade, né? Depois, Christe eleison, Cristo tem de piedade, Kyrie eleison, né? São 3 aclamações dirigidas a Cristo. Essa é uma peça antiquíssima que passou da liturgia oriental para a liturgia romana, por isso a forma grega, né? Porque mesmo quando a gente canta no rito latino, a gente canta pela fórmula grega, a fórmula grega em caracteres latinos. Kyrie eleison é uma expressão grega, né? Ó Senhor, tem de piedade. Mas vejam que mesmo no canto gregoriano e latino, a gente usa a fórmula grega com letras latinizadas, né? Com letras do alfabeto latino, porque é uma peça litúrgica que existiu primeiro na liturgia oriental e depois passou da liturgia oriental para a liturgia romana. E acredita-se que ela foi inserida na missa no século V, na época do Papa Gelásio, quando ela começa a aparecer nos sacramentários, que são livros que precederam os livros litúrgicos como nós temos hoje. Né? Antes de existir o missal pleno, depois o missal como nós temos hoje, existiam os sacramentários. Né? Depois o Glória. O Glória também é uma peça antiquíssima da liturgia romana, por isso que é previsto que a gente não substitua essas fórmulas presentes no missal por outras, por mais belas que sejam, particularmente o Glória. Se o Glória vai ser cantado, deve-se cantar o texto do Glória, conforme previsto no rito. Não uma outra música que tenha, por acaso, a palavra Glória, né? Porque o Glória é uma peça antiquíssima da liturgia romana, são partes fixas da missa, significa que não são partes mutáveis. Se vão ser cantadas, nós cantamos aquele próprio texto, aprovado e autorizado para uso litúrgico, como acontece com o credo. Poderia se cantar o credo também, desde que fosse musicalizado o próprio texto do credo, símbolo apostólico, niceno-constantinopolitano. Né? Então, originalmente, o Glória não estava destinado propriamente à missa. Alguns acreditam, alguns liturgistas acreditam que fosse um hino de louvor parecido com o Te Deum, que a gente usa na liturgia das horas, no ofício das leituras do domingo, né? Um hino de aclamação, de louvor, uma doxologia. O seu uso mais antigo aparece na missa, aparece documentado no século VI, primeiro para a missa de Natal. Tanto que na missa de Natal, quando a gente recita o Glória, se tocam os sinos, né? Em algumas paróquias se entra com a imagem do menino Jesus, colocada no presépio, se há o presépio dentro da igreja, ou colocada junto à Sagrada Família, se alguém coloca a Sagrada Família próxima ao altar, né? Então ele foi usado primeiro na missa de Natal, depois o seu uso foi sendo ampliado para outras missas, para os domingos, para as festas dos mártires, e hoje o Glória é recitado ou cantado em toda a missa dominical, à exceção do tempo do Advento, e nas festas ou solenidades celebradas em outras épocas. Né? A princípio, ele só era utilizado na missa presidida pelo bispo,
Um dado interessante aqui. E só o bispo podia entoar o hino dos anjos, porque o glória, ele é desenvolvido a partir daquela palavra que os anjos dizem aos pastores, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Então, o início ele só era utilizado na missa quando esta era presidida pelo bispo, porque só ele podia entoar o canto dos anjos, uma vez que o bispo era considerado, e é considerado na tradição cristã, como o anjo da igreja. Vejam que lá no Apocalipse, São João dirige as suas cartas ao anjo da igreja, ao anjo da outra igreja, né? Uma forma provavelmente de se referir àquele que lidera, a figura que exercia ali a função do bispo. Então, ele sempre foi considerado o anjo da igreja. Por isso, o glória era entoado, o hino dos anjos era entoado só nas missas presididas por aquele que fazia as vezes do anjo da igreja. Com o tempo, o glória, assim também como o Kyrie, passou a ser utilizado como é hoje, né, em qualquer missa que possua caráter festivo. Então, nas festas, nas solenidades e nos domingos, né, à exceção do tempo dos domingos do Advento. Depois dos números 55 a 71, se fala da liturgia da palavra, e aqui são elencados, em primeiro lugar, os diversos elementos dos quais se compõe, pelos quais é composta a liturgia da palavra, dos números 55 a 71 da Instrução Geral sobre o Missal Romano. Começa falando sobre o silêncio, muito significativo isso, né? Chamando a nossa atenção para o silêncio. Depois fala-se sobre as leituras bíblicas, o salmo em particular, a aclamação ao evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração universal. Então, a liturgia da palavra começa com as leituras bíblicas e termina com a oração universal. Em algumas missas é prevista a profissão de fé, como, por exemplo, nas solenidades e nos domingos. Então, a profissão de fé é prevista, nas outras celebrações, não. E a oração universal, ela conclui a liturgia da palavra, as preces dos fiéis, né? Ela termina, a liturgia da palavra concluída ali. Tanto que do ambão devem ser feitas as leituras bíblicas, pode ser feita a homilia, porque a homilia pode ser feita do ambão, que é o altar da palavra, ou da cátedra, que é o lugar do ensino, ou da sede, de onde o sacerdote preside a celebração. E a oração universal também pode ser feita do ambão, porque ela é ainda parte da liturgia da palavra e ela é como que um eco da liturgia da palavra. A Assembleia ouviu a palavra e, a partir da palavra ouvida, a Assembleia suplica a Deus pelas suas necessidades, né? Ora a partir da palavra que ouviu, né? Então, as leituras bíblicas devem ser feitas do ambão. A homilia pode ser feita do ambão ou da sede, ou sendo o bispo na catedral da sua cátedra, e as preces dos fiéis, as intenções, podem ser também colocadas do ambão, né? Porque outras coisas não. Avisos, comentários, isso se deve ter um outro lugar diferente do ambão da palavra, para que seja feito, né? Para que o ambão da palavra seja realmente o lugar da palavra e não de uma palavra qualquer, né? Aqui eu recordo o Sacrosanto Concílio do número 51, que diz assim: prepare-se para os fiéis com maior abundância a mesa da palavra de Deus. Abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido sejam lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Então vejam a preocupação de Sacrosanto Concílio, né? Que se preparasse para os fiéis com maior abundância a mesa da palavra de Deus. Que fossem abertos mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que dentro de um período de tempo estabelecido fossem lidas ao povo as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Foi respondendo a esse apelo do Concílio Vaticano II que a Igreja nos presenteou com um lecionário, tanto o lecionário dominical quanto o lecionário semanal, onde dentro de um ciclo de tempo determinado, nós vamos falar sobre esse ciclo aqui, nós somos colocados em contato com as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Não que toda a Escritura é importante, mas
Outras partes da Sagrada Escritura são lidas na liturgia das horas, em outras celebrações dos sacramentos, então não é que toda a Bíblia, mas grande parte da Escritura é proclamada ali, se nós levarmos em conta o lecionário dominical e o lecionário semanal nos seus ciclos, né? No ciclo trienal, dominical, e no ciclo bienal, que é o ciclo semanal, né? Dividido em ano par e ano ímpar. Logo em 1969, logo depois do fim do concílio, nós tivemos a primeira edição do lecionário, que também é chamado de Elenco das Leituras da Missa. Em latim, Ordo Lectionum Missae, por isso a abreviação OLM para Introdução ao Lecionário, né? Porque o lecionário vem presidido por um documento chamado Elenco das Leituras da Missa, né? Que em latim se chama Ordo Lectionum Missae. E aí ele vem, esse Ordo Lectionum Missae, ele vem precedido por uma introdução, né? Então, a introdução da OLM, por isso a gente vê essa abreviatura OLM. Em 1969 foi preparada a primeira edição do lecionário. Depois, em 1979, o Papa João Paulo II promulgou a Neo Vulgata. Nós tínhamos a Vulgata, ainda da época tridentina, depois foi feita uma nova tradução da Vulgata, chamada Neo Vulgata, já a partir de um trabalho exegético sério, né, desenvolvido nos grandes centros de estudo bíblico, particularmente o Pontifício Instituto Bíblico em Roma, a Escola Bíblica de Jerusalém, depois outros grandes centros de estudo da Escritura, que foram surgindo tanto em Roma quanto em Israel e outros lugares. Grandes exegetas contribuíram nesse trabalho de publicação da Neo Vulgata, uma nova edição latina das Escrituras que serviu de base, então, para uma nova edição do lecionário, a edição do lecionário de 1981, precedida também, claro, de uma introdução, né? Então, nós temos aí a segunda edição do Ordo Lectionum Missae, né, OLM, e uma segunda edição também da introdução às leituras da missa, né? Por isso que a gente tem, às vezes, nas paróquias mais antigas, a gente tem um lecionário ali da década de 70, e depois nós temos esse lecionário já da década de 80, onde a gente vê que a tradução das leituras está diferente, né? Porque ele foi feito a partir da publicação da Neo Vulgata e depois de uma tradução do latim para o português daqueles textos, né? Aqui eu queria me deter um pouco sobre o documento, sobre a introdução da OLM, Ordo Lectionum Missae, para falarmos um pouquinho de como se organizam, de como está organizada a liturgia da palavra na missa, né? Esse documento consta de 6 capítulos. O primeiro capítulo traz os princípios gerais para a celebração litúrgica da palavra de Deus. O capítulo 2 fala da celebração da liturgia da palavra na missa. O capítulo 3 fala dos ofícios e ministérios na liturgia da palavra na missa, quem compete as leituras, a proclamação do evangelho. O capítulo 4 fala da distribuição geral das leituras, como está organizado o lecionário dominical, o lecionário semanal. É o que nós encontramos também no capítulo 5, a distribuição do elenco das leituras da missa, né? Primeiro fala essa distribuição geral, depois em particular. E a parte 6 é uma parte mais, digamos assim, já não, é uma parte mais que trata de adaptações, traduções, né? Que dizem mais respeito àqueles que vão cuidar dessas traduções, adaptações para as línguas vernáculas dos diversos países. Vamos ver um pouquinho os números 55 a 71, voltando agora para a nossa instrução geral sobre o missal romano. Diz assim, no número 55, a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou dos fiéis. Então, a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura, pelos cantos que ocorrem entre elas, né? O canto do Salmo, sendo desenvolvida, a aclamação, o evangelho também, não é? Sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal ou dos fiéis, onde termina
a liturgia da palavra, né? Ali na oração dos fiéis. O número 56 fala logo do silêncio, como a gente viu que já no iniciozinho desse segundo capítulo, quando se fala dos diversos elementos da missa, lá no número 45, se falava do silêncio também, né? A IGMR 56, aqui agora tratando especificamente da liturgia da palavra, fala de novo da importância do silêncio. O silêncio deve ser observado antes de se iniciar a liturgia da palavra, após as leituras e após o término da homilia. É um grande desafio, né, para as nossas assembleias litúrgicas, né? Nos entrarmos nessa cultura do silêncio. Então, antes de iniciar a liturgia da palavra, um instante de silêncio. Se tem aqueles comentários que fazem, né? Mas que entre isso e a leitura, se tem um breve instante de silêncio. De início, as pessoas vão se sentir incomodadas, mas depois as pessoas começam a se acostumar, sabendo que é assim que se processa a celebração. Depois, entre uma leitura e outra, e após o término da homilia também, um pequeno espaço de silêncio para que as pessoas possam entrar um pouco na profundidade do que foi proclamado nas leituras, do que foi explicado depois na homilia. O Evangelho, nós sabemos que em se tratando do domingo ou das solenidades, nós temos uma leitura, o Salmo, outra leitura e depois o Evangelho. E o Evangelho, ele constitui o cume da liturgia da palavra. Por isso que na celebração da Eucaristia, nós vemos que enquanto a leitura, o Salmo, podem ser confiados a um leitor instituído ou a um leitor que faz às vezes de leitor por suplência, né? Uma equipe de leitores da paróquia, mas o evangelho nunca. Se há um diácono na celebração, é ele quem proclama o evangelho. Se não há diácono, quem proclama é um concelebrante. Se não há concelebrante, é aquele que preside, que proclama, né? Não tendo um concelebrante, é aquele que preside quem proclama. O Evangelho constitui o cume da liturgia da palavra. Aqui é importante recordar Dei Verbum 16. A gente vê como esses documentos eles vão, né, se entrecruzando. A instrução geral do missal, ora nos referencia Sacrosanto Concílio, ora Dei Verbum. A igreja é una, né? Esses diversos documentos devem ser recordados quando estamos falando da celebração, né? Porque a celebração é a teologia em ato. Não pode haver um hiato entre a teologia e a celebração, porque a celebração é a teologia em ato. Né? Foi por isso que Deus, inspirador e autor dos livros dos dois testamentos, dispôs tão sabiamente as coisas que o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo está patente no Novo. Pois apesar de Cristo ter alicerçado a nova aliança no seu sangue, os livros do Antigo Testamento, ao serem integralmente assumidos na pregação evangélica, adquirem e manifestam sua plena significação no Novo Testamento, que por sua vez iluminam e explicam. Então vejam, Deus é inspirador e autor dos dois testamentos, mas ele dispôs as coisas com a sua sabedoria, de modo que o Novo está latente no Antigo, que apontava para o Novo. E o antigo está patente no novo, porque o novo realiza plenamente aquilo que em figuras aparecia no Antigo Testamento. Na liturgia da palavra, a gente percebe isso com maior clareza, particularmente na liturgia do domingo, por exemplo, quando nós temos lá, nos domingos do tempo comum, um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento, no caso do Evangelho, que estão intimamente relacionados. Então, a gente percebe claramente profecia e cumprimento, imagem, figura e plena realização. Né? Fica bem mais claro isso na liturgia. Aqui relembrando o ensinamento de alguns dos santos padres sobre a importância do Evangelho. Veja o que Santo Agostinho fala no seu Sermão 85. Ele diz o seguinte: a boca de Cristo é o Evangelho. Ele está sentado no céu, mas ele não deixa de falar na terra. Então, a boca de Cristo é o Evangelho. Então, como que Cristo nos fala? Através da palavra do Evangelho. Aquele que está sentado no céu não deixa de falar conosco na terra e o faz através do seu Evangelho, particularmente na celebração da liturgia.
Existem outras fontes onde nós percebemos que o mesmo pensamento se repete. Por exemplo, nós temos um pontifical romano germânico do século XII, período medieval, que diz o seguinte: o evangelho, porém, é lido, no qual Cristo fala ao povo com a sua boca, para que o evangelho chame novamente, como se o próprio Cristo falasse ao povo. Então, o pontifical está indicando lá, o evangelho, porém, é lido, mas olha a profundidade do que poderia parecer uma mera indicação. O evangelho, porém, é lido, no qual Cristo fala ao povo com a sua boca, para que o evangelho chame novamente, como se o próprio Cristo falasse ao povo. Olha um eco disso lá na Sacrosanto Concílio, né? Quando diz, na liturgia, é Cristo que ainda anuncia o evangelho, né? Deus fala ao seu povo, é Cristo que ainda anuncia o evangelho. Breve excurso aqui sobre a OLM 4, né? Um breve excurso que eu queria fazer dentro da nossa exposição. Nós vimos os diversos capítulos, eu vou voltar aqui um pouquinho, do Ordo Lectionum Missae, né, da introdução, do elenco das leituras da missa, e particularmente da introdução ao lecionário da missa. Nós vimos que tem aí 6 capítulos, eu queria ver com vocês o capítulo 4, que fala da distribuição geral das leituras da missa, né? Como que está organizada a celebração da liturgia da palavra na missa, né? Isso está contido aqui no capítulo 4. É a segunda parte do elenco das leituras da missa, capítulo 4, a partir do número 58, a distribuição geral das leituras da missa. Primeiro, nós temos um ciclo dominical trienal, onde cada um dos anos litúrgicos é marcado pela predominância de um dos 3 evangelhos sinóticos. O ano A, Mateus; o ano B, que é o que nós estamos celebrando, Marcos; e o ano C, Lucas, né? Então, esses são os 3 sinóticos, e esses 3 anos litúrgicos estão marcados pelo predomínio, não é exclusividade. Pode ser que você chegue domingo na igreja e não seja um evangelho de Mateus no ano A, de Marcos no ano B, de Lucas no ano C. Por exemplo, no ano B, como Marcos é um evangelho mais curto, do 17º ao 21º domingo do tempo comum, a gente ouve João 6, o discurso do pão da vida, né? A multiplicação dos pães segundo João, e depois o discurso do pão da vida. Está ali no ano B, foi o que nós ouvimos do 17º ao 21º domingo do tempo comum desse ano B, que estamos celebrando. Mas predomina Mateus no A, Marcos no B e Lucas no C, né? João é lido de modo particular em outras épocas, na Quaresma, no tempo pascal, e durante o tempo comum do ano B, como eu falei aqui, né? Quando João 6, por exemplo, é lido do 17º ao 21º domingo do tempo comum. No ciclo semanal, nós temos 2 formas do lecionário funcionar, né? Nos chamados tempos fortes, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, as leituras não variam. Então, os dias de semana do Advento, do Natal, da Quaresma e da Páscoa são as mesmas leituras todos os anos, não há variação. Mas no tempo comum, o lecionário semanal traz um ciclo bienal, ano par e ano ímpar, onde o que varia é a primeira leitura e o salmo. O evangelho é o mesmo, mas a primeira leitura e o salmo variam, né? Então, estamos em 2021, é um ano ímpar. O evangelho vai ser o mesmo ano que vem, mas a primeira leitura e o salmo variam, né? Ano par e ano ímpar. Com isso, vejam que riqueza. Um ciclo trienal aos domingos, um ciclo bienal durante a semana. Então, quase todos os textos da Escritura são apresentados a nós ali na celebração. Se nós somarmos a isso a oração da liturgia das horas, então, praticamente na celebração da liturgia, num ciclo de 3 anos, a gente tem contato com a quase totalidade da Escritura, né? Quais foram os critérios adotados para a distribuição das leituras no ciclo dominical? Porque algumas pessoas poderiam pensar assim, não seria mais interessante se talvez fosse aleatório? Você, uma vez me perguntaram isso, né? Colocando a pergunta que me fizeram uma vez. Seria mais interessante se fosse aleatório, se o padre chegasse domingo e ele escolhesse quais textos queriam ler?
Primeiro, isso não refletiria a nossa comunhão eclesial. A comunhão para nós é muito importante, né? Vejam que o próprio gestual da celebração deve refletir a nossa comunhão. Também a comunhão na palavra ouvida, né? E na celebração do rito, né? Que nos une, nós que somos do rito latino. Depois, correria o risco de cair num subjetivismo muito grande. Claro que na igreja nascente, quando não havia um lecionário, era assim, mas paulatinamente foi se percebendo que era muito melhor pensar nas leituras organizadas, de modo a se ter o fio condutor para o ano litúrgico como um todo, sobretudo quando o ano litúrgico já se estabelece na forma como nós temos hoje, mais ou menos ali pelo século IV, nós já temos o ano litúrgico, um desenvolvimento muito semelhante ao ano litúrgico como nós o celebramos hoje, né? Quais foram os critérios adotados no Ordo Lectionum Missae para a distribuição das leituras? O número 67 nos fala desses dois critérios, né? Diz assim: a melhor composição harmônica entre as leituras do Antigo e do Novo Testamento tem lugar quando a própria Escritura insinua, isto é, naqueles casos em que os ensinamentos e fatos expostos nos textos do Novo Testamento têm uma relação mais ou menos explícita com os ensinamentos e fatos do Antigo. No presente elenco das leituras da missa, os textos do Antigo Testamento foram selecionados principalmente por sua congruência com os textos do Novo Testamento, especialmente com o Evangelho que se lê na mesma missa. Então, o primeiro critério da harmonização. A gente vai ver isso aqui, explícito ou implícita, quando o texto do Antigo está relacionado com o do Novo, ou do Novo Testamento se mostra como cumprimento de algo que estava lá contido no Antigo. No tempo do Advento, da Quaresma e da Páscoa, isto é, naqueles tempos dotados de importância e características especiais, a composição entre os textos de leitura de cada missa baseia-se em princípios especiais, é o critério da subordinação ao tempo litúrgico. Então, no tempo do Advento, da Quaresma, da Páscoa, é mais evidente a correlação dos textos não entre si, mas com o tempo litúrgico que estamos celebrando. No entanto, nos domingos do tempo comum, que não tem uma característica peculiar, os textos da leitura das epístolas e do evangelho se distribuem segundo a ordem de leitura semicontínua, ao passo que a leitura do Antigo Testamento se compõe harmonicamente com o evangelho. Então, são dois critérios elencados aqui. O primeiro é o da harmonização, onde a primeira leitura está em harmonia com o evangelho que é proclamado. Nos chamados tempos fortes, alguns chamam assim, né? Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, o critério é outro. Os textos não refletem tanto uma coligação entre si, mas a sua ligação com o tempo litúrgico que estamos celebrando, ou que estamos vivenciando naquele período, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de harmonização. No tempo comum, ano B, é o Evangelho de Marcos. Então, dividiu-se o Evangelho de Marcos em vários trechos, em várias perícopes, ao longo dos vários domingos do tempo comum. E depois foi se escolhendo no Antigo Testamento aquelas passagens que podiam explícita ou implicitamente fazer referência àquele texto do Evangelho que estávamos ouvindo, né? A segunda leitura, não. A segunda leitura é uma leitura semicontínua, como vocês podem ter observado, né? Como já devem ter observado. Começamos a ler num domingo a leitura da carta aos Romanos. Aí seguimos lendo essa leitura, vários trechos até o fim da carta. Ou a carta aos Tessalonicenses, e assim seguidamente. Então, a segunda leitura, ela não está necessariamente conectada nem com a primeira, nem com o Evangelho. O critério da harmonização, que é o que prevalece no tempo comum, foi feito assim: distribuiu-se o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas em vários trechos, numa leitura semi-contínua, porque às vezes tem trechos que não são proclamados ali, e foi-se escolhendo leituras do Antigo Testamento que se harmonizassem com aquela perícope evangélica, ou de modo explícito ou de modo implícito, né? Com relação à subordinação do tempo litúrgico, é o que a gente vê muito presente no Advento, na Quaresma, no tempo pascal. Por exemplo, no tempo pascal, a gente lê Atos dos Apóstolos, Apocalipse, né? O Evangelho de João, textos que estão muito relacionados com o mistério do tempo que estamos celebrando e não propriamente os textos entre si.
Ou, por exemplo, no Advento, quando lemos muito o profeta Isaías, sobretudo os textos que anunciam a vinda do Messias. Então, são textos que estão coligados não entre si por um critério de harmonização, mas estão coligados com o tempo litúrgico por um critério de subordinação. Queria falar também da importância do ambão. O ambão é o altar da palavra, né? É do ambão que são proclamadas as leituras. É do ambão que é proclamado o evangelho. Também do ambão se pode fazer a homilia. E também do ambão se podem propor as intenções da oração dos fiéis. É muito importante que nada mais além disso seja feito do ambão, para que se conserve a sua característica de local de proclamação da palavra, né? Depois da reforma litúrgica, de novo os ambões reapareceram nas igrejas, né? Nós tínhamos muitas igrejas que não tinham, porque o próprio sacerdote proclamava os textos e o fazia do próprio altar, mas depois, com a reforma do lecionário, com a própria reforma da liturgia, de novo apareceram-se os ambões, como havia em muitas igrejas antigas, que a gente pode ver, né, lugares até altos, elevados, imitando aquele estrado que fala o profeta que fala o texto de Neemias, que fala o livro de Neemias, aquele lugar alto que Neemias preparou para que dali fosse lida a lei, né? Então, em muitas igrejas antigas, o ambão apareceu como um lugar mais alto de onde era proclamada a palavra, né? Como a gente pode ver, por exemplo, em basílicas antigas, como a Basílica de São Clemente em Roma, por exemplo. Os livros litúrgicos também é muito importante conhecermos e quem desempenha esse serviço do ministério do leitor habituar-se a ler a palavra do livro litúrgico correspondente, né? Quem exerce esse ministério do leitor que se habitue a ler os textos do lecionário, porque isso deixa mais evidente na Assembleia Litúrgica, que é composta de muitos sinais. Isso deixa mais evidente a dignidade da palavra que está sendo proclamada, que é a palavra de Deus. Da mesma maneira que a gente tem um cálice específico, patena, âmbula, para as espécies eucarísticas, alfaias do altar que não servem a outro uso, senão ao uso litúrgico, né, que são, inclusive, separadas por uma bênção para o uso litúrgico, da mesma maneira também devemos ter esse zelo de proclamar a palavra do livro que é preparado para isso. Claro, às vezes é uma comunidade que não tem, mas é uma coisa importante a se preparar também para a celebração, para que, através do sinal, porque o livro é também um sinal, como outros elementos são sinais, fique mais evidente para aquela assembleia a dignidade, a importância daquela palavra que está sendo proclamada. Além do lecionário, nós temos também o evangeliário. Aqui eu coloquei os 3 lecionários, né? O lecionário dominical, com seu ciclo trienal, o lecionário semanal, está um pouquinho aqui desfocado, e o lecionário número 3, que é o lecionário que é usado nas missas dos santos, nos formulários dos comuns, comum das virgens, comum de Nossa Senhora, comum dos santos, e para aquelas missas para diversas necessidades e missas votivas, que às vezes se celebram com leituras próprias, é nesse lecionário número 3 que estão essas leituras. E o evangeliário. O evangeliário também há uma antiga tradição da igreja de se ter o livro dos evangelhos. Se tem um diácono na celebração, ele entra com o livro dos evangelhos, ele é depositado sobre o altar, depois o diácono, assim que recebe a bênção do sacerdote ou do bispo que preside a celebração, vai até o altar, faz a reverência, toma o evangeliário e se dirige até o ambão. O evangeliário é beijado por aquele que proclama o evangelho, ou pode ser levado para ser beijado pelo bispo, né, se é o bispo que preside. Em algumas ocasiões se prevê que o povo seja abençoado com o livro dos evangelhos, como nas celebrações papais, por exemplo. Então é importante valorizar também esse sinal do livro dos evangelhos, né? Depositado sobre o altar no início da celebração e dali retirado para a proclamação, justamente para que fique evidente a unidade que há entre a palavra e o sinal sacramental. Então ele é retirado do altar, a palavra é proclamada, e depois aquela palavra se torna presente para nós no sinal sacramental, na liturgia eucarística. E vamos concluir falando da homilia, Sacrosanto Concílio 52, diz o seguinte, que a homilia, que é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã, deixa eu voltar aqui que saiu da exposição.
A homilia, que é a exposição dos mistérios da fé e das normas da vida cristã no decurso do ano litúrgico, a partir do texto sagrado, é muito importante. Aqui saiu alguma coisa digitada errada, é muito para recomendar, é muito importante, como parte da liturgia, da própria liturgia. Não deve omitir-se sem motivo grave nas missas dos domingos e festas de preceito concorridas pelo povo. Então, a homilia é uma parte importante da celebração, é sempre muito recomendável, vivamente recomendada, e não deve ser omitida nas missas de domingo e festas de preceito, né? Então, ela é obrigatória nos domingos e dias de preceito e ela é recomendada nas outras celebrações litúrgicas. Não é um momento para avisos ou outras recomendações. A sua preparação deve ser esmerada e ela deve ser proporcional às outras partes da celebração, né? Nem curta demais, nem longa demais, né? Não dá para se imaginar, por exemplo, uma missa, enfim, como é que eu vou dizer? Que dure 1h20 e 50 minutos sejam de homilia, né? Também não dá para se imaginar uma missa, pelo menos nos domingos e festas de preceito, curta demais, sem que se explique com o mínimo de clareza o sentido daqueles textos, correlacionando-os com o mistério que se celebre com a vida daquela comunidade, né? A Verbum Domini, que é a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Emérito Bento XVI, então Papa Bento XVI, em 2010, também fala da homilia, né? Dentro do número 59 dessa exortação. Diz assim: as tarefas e funções que competem a cada um relativamente à palavra de Deus são diversas. Aos fiéis compete ouvi-la e meditá-la, enquanto a sua exposição cabe somente àqueles que, em virtude da ordem sacra, receberam a tarefa do magistério, ou àqueles a quem é confiado o exercício desse ministério, ou seja, bispos, presbíteros e diáconos. Daqui se compreende a atenção particular que no sínodo foi dispensada ao tema da homilia. Já na exortação apostólica pós-sinodal Sacramento Caritatis, recordei como, pensando na importância da palavra de Deus, surge a necessidade de melhorar a qualidade da homilia. De fato, esta constitui parte integrante da ação litúrgica, cuja função é favorecer uma compreensão e eficácia mais ampla da palavra de Deus na vida dos fiéis. A homilia constitui uma atualização, aqui eu tirei do site, então vem no português de Portugal, está uma atualização da mensagem da Sagrada Escritura, de tal modo que os fiéis sejam levados a descobrir a presença e a eficácia da palavra de Deus no momento atual de sua vida. Aquela deve levar à compreensão do mistério que se celebra, convidar para a missão, preparando a Assembleia para a profissão de fé, a oração universal e a liturgia eucarística. Consequentemente, aqueles que, por ministério específico, estão incumbidos da pregação, tenham verdadeiramente a peito esta tarefa. Deve-se evitar tanto homilias genéricas e abstratas que ocultam a simplicidade da palavra de Deus, como inúteis divagações que ameaçam atrair a atenção mais para o pregador do que para o coração da mensagem evangélica. Deve resultar claramente aos fiéis que aquilo que o pregador tem a peito é mostrar Cristo, que deve estar no centro de cada homilia. Por isso é preciso que os pregadores tenham familiaridade, contato assíduo com o texto sagrado, que a gente lembra do verbo 25, que exorta os ministros, catequistas, todo o povo de Deus, mas particularmente ministros e catequistas, né? Ministros, sacerdotes, diáconos, aqueles que têm a função de pregar, da importância do estudo acurado e da assídua leitura sacra da Sagrada Escritura, para que preguem a palavra sem correr o risco de serem vãos pregadores que pregam não como aqueles que a ouviram a partir de dentro, né? Prepare-se para a homilia na meditação e na oração, a fim de que preguem com convicção e paixão. A Assembleia Sinodal exortou a ter presente as seguintes perguntas: o que dizem as leituras proclamadas? O que dizem a mim pessoalmente? O que devo dizer à comunidade, tendo em conta a sua situação concreta? O pregador deve deixar-se interpelar primeiro pela palavra de Deus que anuncia, porque, como diz Santo Agostinho, seguramente fica sem fruto aquele que prega exteriormente a palavra de Deus sem escutar no seu íntimo.
Cuide-se com atenção particular à homilia dos domingos e solenidades, e mesmo durante a semana, nas missas com o povo, quando possível, não se deixe de oferecer breves reflexões apropriadas à situação, para ajudar os fiéis a acolherem e tornarem fecunda a palavra escutada. Aqui caminhando para o fim mesmo da nossa exposição, eu prometi o fim agora há pouco, agora estamos caminhando. O credo, a profissão de fé, ainda fazem parte da liturgia da palavra, né, quando são previstos, né, quando é previsto o credo, a profissão de fé, né, seja nas solenidades ou nos domingos. Né. É uma resposta à palavra de Deus, né, tem um valor de tradição que exprime a unidade da igreja na mesma fé. Pode ser, nunca pode ser substituído por nenhum cântico religioso, ele pode ser cantado, mas não substituído por um cântico religioso, né? Pode-se cantar o mesmo texto do credo, né? Colocando ali uma melodia, mas nunca substituí-lo por um canto, como se faz no São Bento, nos lugares que cantam o canto gregoriano, né? Que se canta o credo, mas a partir da partitura gregoriana, com o próprio texto previsto. E podem ser recitados tanto o mais breve, que é o chamado símbolo dos apóstolos, quanto o símbolo niceno-constantinopolitano, que é aquele credo mais longo. E, por fim, a oração universal, que com ela se conclui, né, a liturgia da palavra. Né? O seu sentido, a comunidade exerce seu sacerdócio batismal, fazendo-se intercessora. A comunidade que ouviu e que respondeu a palavra na profissão de fé, ela agora exerce o seu sacerdócio batismal. Se faz também de intercessora, pedindo pelas diversas necessidades da igreja, do mundo, necessidades daquela comunidade local. Ela educa os fiéis na oração, porque é muito comum que quando a gente fale da oração, as pessoas relacionem muito a oração simplesmente com o pedir, e isso é só parte da oração. Quando a verdadeira oração cristã é escuta da palavra. Então, na liturgia da palavra, a gente escuta a palavra. Depois, na homilia, é como se fizéssemos ali a meditação da palavra, não é? Da Lexio Divina, a palavra, outro rumina a palavra e nos dá o fruto daquilo da homilia, né? E depois, então, a gente vai para a oração, né? E depois contemplamos a grande contemplação, se a gente fosse aplicar aquele esquema dos 4 passos da Lexio, a celebração, o grande momento da contemplação é o sinal sacramental, né? Na liturgia eucarística, nós adentramos o mistério da fé, né? Proclamado no final. Eis o mistério da fé, né? No final da consagração. O que preside a celebração inicia e conclui a homilia, o bispo, o presbítero, né? O diácono, ou um leitor instituído, ou mesmo um leitor que faz, às vezes, um leitor, né? Mesmo não sendo um leitor instituído, mas um leitor da equipe de leitores da comunidade pode propor as intenções às quais o povo responde com uma aclamação específica. É momento, sobretudo, de súplica, né? Por isso aclamações genéricas, ladainhas, não são propriamente oração da Assembleia, né? A oração da Assembleia é momento de súplica. Nós vos pedimos pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, por nossa paróquia, pelas necessidades do país, do mundo, da nossa comunidade local, por alguma intenção específica daquela comunidade. E é muito interessante quando uma comunidade consegue até mesmo preparar, a partir, é claro, daquela ordem de intenções que são apresentadas no missal, preces próprias, né? Mas que brotam da palavra, né? Para que a gente possa acomodar a nossa vida ou nos deixarmos converter por aquela palavra, rezando também a partir daquilo que nós ouvimos, apresentando a Deus as nossas reais necessidades, que são aquelas que a palavra nos ajudou a compreender e a intuir, né? Nós ficamos então por aqui, concluímos assim a nossa 3ª aula, e na semana que vem nós continuamos no estudo ainda da Instrução Geral sobre o Missal Romano, mas falando sobre a liturgia eucarística.